positivos, né? Vamos falar a respeito de hoje o tema é sobre a Copa do Mundo do legado, do que ela deixou de fatores positivos e negativos para o país e o que mudou nas categorias de base. Porque a gente faz. Ô, Denis, tá muito baixo o áudio. Denis, o áudio tá bem ruim mesmo. Tá me ouvindo agora? Seu áudio tá muito baixo. Peraí. Agora tá bom. Agora tá bom? Aí, agora tá bom. Pô. Agora melhorou, Denis. Microfone. Então, a gente vai falar a respeito da Copa do Mundo em 2014, Arthur. Beleza, eu entendi o assunto. Manda Certo? bala aí. E vai falar um pouquinho também sobre a categoria de base também, tá? Fechou. Vamos iniciar aí, então. Primeiro com o senhor Tarcísio. Opa, beleza. Ô, Denis, só eu mudei um pouco a ordem dos fatores aqui, tá? Que eu achei que deu um enquadramento melhor aqui no que eu vou falar, tá bom? Pode ficar à vontade. Então, mas eu vou pontuar o que eu vou falar aqui, tá? Ok. Então, sobre os fatores positivos, né, cara? Na minha opinião, tudo que foi positivo em 2014 ficou em 2014. Assim, pouca coisa passou para os anos seguintes, né? Então, 6 anos depois, a gente não tem a mesma injeção turística que teve em 2014, né? Nós tivemos cerca de 700 estrangeiros dentro do mercado brasileiro. Isso aí aumentou os valores arrecadados na economia de hotelaria, bares, restaurantes, o comércio varejista. Nessa época teve um boom de vendas, foi assim, coisa estrondosa em vendas de novos televisores, as companhias cervejeiras, então, nem se fala, né? Então, de lá para cá, eu acho que morreu isso. Isso ficou. Então, os fatores positivos de 2014 ficaram em 2014, né? Com relação às alterações que teve na base de 2014 para cá, para mim também eu não consigo enxergar tanto como, de repente, vocês que estão aí vivenciando futebol, mas vou dar o meu parecer como torcedor. Você acha que não revelou muita gente, não, nesse período aí, de 6 anos? Foi pouco, e aquele pouco ficou pouco no Brasil, né? Então, continua sendo a mesma coisa que aconteceu nos anos 2000 para frente, né? A nossa base ela é pouco trabalhada no futebol profissional, então a gente acaba não vendo muita gente. Às vezes surge lá um cara na Europa que é brasileiro que vem jogar aqui que a gente nunca nem ouviu falar, né? Então mudou muito pouco. Acredito também que os profissionais, os técnicos, não existe uma renovação. Dá para contar numa mão quantos profissionais, técnicos profissionais estão na primeira divisão que passaram por uma base e hoje estão na primeira divisão, né? Acho que de 2014 para cá, na mão, acho que tem o Carille, que fez isso, o Jardine, que teve uma passagem, mas também tinha capacidade nenhuma para assumir um time profissional, o Diniz, que trabalhou em várias bases por aí, inclusive futebol salão, etc, etc e tal. Acho que vocês conhecem o Diniz melhor do que eu, né? Mas você tem poucos caras que fizeram... o Roger também. O Roger que veio, teve aquele que era do Inter, mas então é muito pouco, tá? Então a mudança dentro do futebol brasileiro, lá, depois do 7-1, quase que não ocorreu, né? A gente precisou ter que vir técnicos estrangeiros, que nem o Jorge Jesus, para mostrar que você pode jogar com 2 meias dentro da equipe, né? Isso assim, é surreal. Você está falando do futebol brasileiro, que sempre teve a fama de futebol ofensivo, ter que ter técnicos estrangeiros para mostrar para você que o futebol pode ser ofensivo, né? O mesmo time que o Abel Braga pegou, o mesmo time que o Jorge Jesus pegou e foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, etc, etc e tal, jogando com 2 meias, e o Abel Braga disse que não daria para jogar com a Arrascaeta e o Diego, daria para jogar com o Everton Ribeiro. Não daria. Entendeu, cara? Então, para mim, isso é surreal, né? Então, para mim, mudou pouca coisa também com relação à base, tá? E o legado? Nenhum, para te falar a verdade. Porque estádio vazio, elefantes brancos construídos a custos de
1,5 bilhão, como foi o de Brasília, 700 mil, como foi o estádio Mané Garrincha. Cara, não existe isso. O Mané Garrincha foi construído por 1,5 bilhão. Aí você pega aqui, ó, o estádio Beira-Rio, que foi uma reforma, 330 mil. Aí você pega o estádio do Corinthians, 1,8 bilhões. Muito dinheiro, cara. Então, assim, o legado que ficou para nós, para a população, foi somente o dinheiro que eles gastaram e o dinheiro que eles comeram, os processos com as construtoras, o Corinthians, que não vai conseguir pagar nunca o estádio que assumiu, né? As construções de estádios, Arena Pantanal, que ninguém nunca viu, ninguém nem joga lá mais, sabe? Então, para mim, o legado foi zero. E se você pegar esse legado aí, zero, você pode constituir em várias coisas, você pode levar até para o futebol, que nós também não levamos legado nenhum com relação a isso. Então, na minha opinião, é isso. Eu tenho muitos números aqui que eu até anotei com a pesquisa que eu fiz, que não dá para passar agora, mas só para ter uma ideia. Óbvio que a FIFA... a gente vai tentar pegar esse pedacinho de números depois, sim. Pode ter certeza. Tá bom? Claro. Beleza. A FIFA, ela tem lá os seus padrões, mas, cara, você poderia construir um estádio lá em Manaus para 20 mil pessoas e colocar jogos como Japão e Grécia, Nigéria e Bósnia, Argélia e Rússia, que, cara, não ia encher o estádio. Como a gente teve estádios aí com capacidade para 70 mil pessoas que tiveram 30 mil. Sabe? Não, acho que faltou um pouco da engenharia. A gente fez uma Copa do Mundo num país que tem dimensões continentais. Então, faltou um pouco de pensar. Ou os caras pensaram bastante em mais, né, passar a mão no dinheiro público do que estruturar uma engenharia para que tivesse os jogos com a capacidade moderada para cada estádio. Né? Eu acho que estádios que deveriam ter capacidade com um volume maior de pessoas era São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Porto Alegre, que são os grandes centros, Salvador, que são os grandes centros do futebol e que você vai poder aproveitar isso depois numa primeira divisão. Né? Agora, abandonar elefantes brancos da forma que foi feito aí, se for contabilizar, cara, a gente tem mais de 5 bilhões aí espalhados pelo Brasil que não estão sendo utilizados. O detalhe importante aqui, que eu achei até bacana, eu não sei se alguém já foi, na Arena das Dunas. Pô, eu passei por fora daquele estádio, o estádio por fora é uma estrutura espetacular, sensacional. Sabe quanto custou lá? 400 milhões. Se todos os estádios tivessem ido nessa base de 400 milhões, talvez a gente teria tido uma Copa do Mundo com menos roubalheira posterior Copa, né? Então, eu estendi até um pouco do meu tempo aqui, mas... Não, sim, claro. O legado que nós temos da Copa do Mundo 2014, para mim, é zero, cara. É zero. O interessante é a gente saber isso aí, né? Porque, fatos curiosos, tem muita gente que vai ver essa live que eu vou passar e vai falar, caramba, meu, tudo... Tem gente que não sabe que teve tudo isso, né? Porque 6 anos atrás é bem diferente do que tá agora, né? Zé Carlos. E, pessoal, boa noite. Eu também concordo com o Tarcísio em tudo que ele falou aí, né? Se a gente lembrar que o Maracanã foi reformado tanto para a Copa do Mundo, depois novamente para as Olimpíadas. Quer dizer, legado nenhum deixou a Copa do Mundo. Eu sempre, quando estava na época de faculdade, eu sempre fui contra esse negócio de fazer estádio, Copa do Mundo aqui no Brasil. Por quê? Porque o país não estava preparado para isso. E é que nem o Tarcísio falou, né? Hoje a gente vê o resultado aí dos elefantes brancos que tem por aí. Sabe? Só dinheiro jogado fora, a gente sabe que não trouxe benefício nenhum. A gente vê aí a Amazônia lá, é uma situação lamentável, né? A gente poderia ter usado esses recursos financeiros que foi gasto, né? Tanto na Copa do Mundo de 14 como nas Olimpíadas também, né? Que foi feito no Rio. Poderia ter investido em outras prioridades, né? Por exemplo, é que nem eu falo para vocês, os clubes, né? As categorias de base, a gente não vê mais jogadores sendo revelados. É que nem o Tarcísio comentou. Os jogadores,
ele aparece aqui no Brasil quando ele já fez uma carreira lá na Europa e a gente nem sabe em qual clube que ele passou aqui, em qual time que ele passou. Então, eu acho que a Copa do Mundo que teve aqui no Brasil foi um fiasco, né? Não só pela decepção que o povo brasileiro passou naquele 7-1, mas a gente via que era um negócio mais político, né? Mal organizado, Zé? Mal organizado, sabe, por interesses financeiros. Vocês viram que até o presidente foi preso lá, né, nos Estados Unidos, lá, né? O Marinho, né? Ficou preso lá, sabe? Não podia sair, o Ricardo Teixeira também não podia sair do Brasil, o Marco Polo Del Nero. Quer dizer, o futebol hoje não é aquele futebol que revelava talentos, né? O futebol hoje é mais político do que outra coisa, né? Eu acho que legado nenhum deixou. Uma coisa positiva que eu vejo, que eu vi, né? Foi, por exemplo, que as torcidas, como não tem mais aquela parte do fosso, né, do alambrado, eles não estão invadindo mais o gramado, né? Que era uma das preocupações, né, que a gente tinha. Então, das eu acho arenas. que o único ponto positivo que eu consegui enxergar foi isso daí, né? O pessoal acaba não invadindo, né? A gente vê aqui na arena do Palmeiras, no Corinthians, os caras não conseguem invadir. Você vê que não tem proteção nenhuma, né? O pessoal fica ali fiscalizando só os fiscais. Dificilmente você vê aquela invasão que tinha antigamente, né? Os caras para entrar, para bater no jogador, ou no juiz, time adversário. Acho que o pequeno ponto positivo foi esse, né? Que o povo foi educado, né? Para esse sentido. Mas a gente também viu o ano passado, quando o Cruzeiro foi rebaixado, o que aconteceu no Mineirão, né? Os caras acabaram com o estádio praticamente lá. Né? E com relação às categorias de base dos clubes, eu não vejo perspectiva nenhuma de melhora. Porque a gente sabe que o interesse, né? Quando aparece um garoto, ele vai para a mão do conselheiro, de um diretor, vem um empresário, né? Se o garoto ele está no clube, o empresário já quer tirar ele do clube porque o clube não tem uma condição financeira boa de pagar um salário que o empresário acha que ele deve, né, ganhar. A gente sabe que os grandes jogadores de antigamente, os caras ralavam muito para poder chegar no que eles estavam. Hoje não, hoje você vê um moleque de 15, 16 anos, a gente vê a Copa São Paulo aí que teve aqui, o nível que foi muito baixo, muito fraco. 128 equipes, o Flamengo não participou esse ano porque o time principal estava em férias, né? Então pegaram o sub-20 deles para poder disputar o campeonato carioca lá. Então teve uma equipe a menos. A gente vê o nível. Eu fui assistir a Copa São Paulo, você não vê qualidade nenhuma. Você não vê os treinadores se reciclando. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. É que nem o Tarcísio falou, teve que trazer o JJ lá no Flamengo, né, o Jesus. Aí veio o Sampaoli para o Santos, que fez um trabalho bom também no Santos. O Carille, depois ele se perdeu um pouquinho no Corinthians, né? Ele fazia um gol e se retrancava lá atrás, né? Então, assim, a gente não vê uma evolução de técnicos, né, de esquema de jogo, né? É difícil a gente ver. Que nem a gente compara o campeonato da Europa e compara com o campeonato brasileiro aqui, os caras estão anos-luz na frente da gente. Anos-luz. Você vê um campeonato da Inglaterra, a própria Espanha, um da Alemanha, a gente não consegue chegar nem perto dos caras. Nem perto. Passa bem longe. Passa perto, bem longe. Agora, categoria de base está entregue na mão dos empresários, né? E a gente vê tanto talento aí desperdiçado, que poderia ser aproveitado, mas por interesse financeiro, acaba sendo dispensado dos clubes, né? Infelizmente, né? Essa é a minha opinião, né? Sim, Zé, verdade. Eu acho que é uma questão básica, a gente não vê falar a respeito de renovação de treinador e renovação de atleta. Não teve renovação de nada. Essa que é a realidade. Denil, o áudio sumiu. A gente não tá vendo, a gente não tá conseguindo ver revelação de atleta e revelação de treinador. Não tá vendo nada. Essa que é a verdade. Exatamente. Fala aí, Arthur. Você que me chamou, fala aí. Bom,
Eu concordo com o Tarcísio e, desculpa, eu esqueci o nome do Zé Carlos. Zé Carlos. Mas eu discordo num ponto. O legado da Copa, ele é completamente negativo. Ele não é nem zero, ele é negativo. Exatamente. E muito negativo. Menos 0. O primeiro que nós vamos pagar essa conta ainda por muitos anos. Pela roubalheira que fizeram aqui. Essa conta ainda não fechou e ela vai demorar muitos anos ainda para fechar. Então, por isso, o saldo completamente negativo. Eu lembro que a gente estava assistindo o sorteio da Copa, mas eu não lembro, acho que era na casa do Robson. Vocês lembram disso? Sorteio da Copa? Acho que tava o México, tava o Denis, Não, acho que na casa do não Robson. Sorteio da Copa ou na Quando Copa? sortearam lá, que fizeram aquela propaganda toda. Foi. Vocês lembram? Lembramos. Naquela época eu já era contra. Eu sabia que ia dar bosta. Tava nítido, porque o Brasil nunca teve estrutura para receber um evento desse tamanho. Continuou sem ter. A única coisa que foi feito foi estádio, não fizeram nada aos entornos, não fizeram infraestrutura para viagem, não melhoraram aeroportos, não fizeram os trens que falaram que iam fazer. Enfim, mandar jogo na Amazônia é bizarro. É uma coisa completamente sem sentido. Então fizeram uma Copa para fazer roubalheira, como sempre. Então, como todo mundo já se alongou nesse assunto, eu não vou mais me alongar. Só queria discordar desse ponto. Sim, é só vou Em pegar, relação a... só pegar um pontinho, Arthur, que você falou uma coisa verdade. Construíram quantos estádios aí? Eu acho que foram 12. Foram 11 estádios. Foram 9? 9 ou 12? Acho que foram 12. Foram Então, 11 9, estádios. mas aí reformaram 11. 3, acho que foi isso. Foram No 11 total dá estádios. 12, Ó. né? Vou falar aqui para vocês, ó. Arena Amazônia, Arena Mané Garrincha, Mineirão, Maracanã, Arena Dunas, Castelão, que foi reformado, Beira Rio, que foi reformado, Arena Pernambuco, Arena Pantanal, Fonte Nova, que foi reformado, e Arena Itaquerão. Pra ter quantos Dá um jogos em total cada de um? 12, né? Mas... Pra ter Cara, quantos muita jogos? grana, foi muita grana. Quantos Fez jogos? 9, né? Reformou 3, é isso? Fez Isso, 9 e reformou 3. reformou 3. 9, 3 foram reformados, que dá um total de 12, né? Que estava disponível Assim, para fazer os jogos, né? Talvez eu tenha pulado algum, esquecido algum aqui, mas eu contei 11, tá? Contei 11 estádios. Tá. Então, então deve foi ser. 3, só 3 reformados. Fortaleza, né? Acho que de Fortaleza lá, o estádio de Fortaleza, Não, né? o Castelão, é o Castelão. Castelão. Ó, reformado Castelão, Beira Rio e Fonte Nova. Maracanã. E Maracanã. Maracanã, Mineirão, Certo, reformados. Mané Garrincha também foi reformado. certo. Sim. Então foi construído Arena Amazônia, Arena Dunas, Arena Pernambuco, Arena Pantanal e Itaquerão. Arena Corinthians. Arena Itaquerão não. Corinthians. Taquerão. Vocês não pagaram, vocês não podem dar. Você não pode dar nome numa coisa que não é tua. México. Acho que é Arena nosso, do a gente tá Povo. pagando. A gente tá México. pagando, não Pagando é? O o carnê quê, tá lá. mano? Por isso que a gente vai pagar toda essa dívida ainda. Não se faça Vai, de México. louco. Vai, México. Deixa de pagar o imposto da sua casa Sou para você eu. ver se os caras não tomam. Vai, México. Ah, Vai, sim. Tá lá, mas não tomou ainda, mas tá lá. vai, Até a México. gente não ser despejado é nosso, então não Vamos, vem falar México. não. Vamos, México. Respeito. 5 minutos. Manda bala. Não, Bom, mas é voltando. rapidinho assim, como todo mundo já comentou aí, só vou acrescentar, concordo com todo mundo, realmente, legado zero, infelizmente. É muito triste a gente um país que vive de futebol praticamente, é uma coisa que a gente nasce com isso, no sangue, no coração, ter uma Copa dessas. Desde da abertura, que foi pífia, até o final, assim, foi uma coisa ridícula. Em relação à base, cara, assim, eu vejo assim, a base, o Brasil sempre foi um país de base, sempre revelou muitos jogadores para o mundo inteiro, não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Porém, eu vejo que virou comércio. Não sei se foi Lei Pelé, se é alguma outra coisa, se é questão de empresários, mas assim, eu vejo a base simplesmente como comércio. Um moleque que sabe dar 2 dribles diferentes, o cara simplesmente já se transforma num futuro Messi da vida. Isso o cara deve estar 10, 11 anos, o cara com 14 anos já não está mais no Brasil. Então, assim, essa é a base do Brasil. Chega lá fora, nem sabe se o cara vai estourar ou não. Se vingar, o cara lá é um ou outro. A maioria vai para fora, nem sabe se vai virar.
jogador de futebol não, mas essa é a base do Brasil. Então, assim, a gente vive de promessa da promessa. Essa que é a verdade. Os que sobram aqui pra gente, que dá pra segurar, é o que a gente vê. É moleque com 16, com 17 anos, ganhando aí 500 mil reais por mês ou até E aí? mais. Entendeu? Então, assim, é uma coisa absurdamente louca, assim, que a gente vive hoje no Brasil. Então, assim, essa que eu vejo na... Talvez é uma palavra que é talvez. Eu posso ir, posso Espera ir. só um pouquinho só. Treta, Ô, Arthur, O Arthur, fecha Arthur. o microfone. fecha o Oi, microfone peraí. aí, Arthur. Tá brigando. Eu vou ter que sair aqui. Tá. Sim, vai lá. Taca hambúrguer nele lá. É. Aí o... Então, só seguindo aqui. Então, assim, eu vejo assim, a base acho que é um problema muito sério no futebol brasileiro. Inclusive, assim, eu vejo muito pelo Corinthians, citando um exemplo, o Pedrinho. O Corinthians nunca foi um time de revelar muitos jogadores de base para jogar bola. Não sei nem para fora, que se foi para fora a gente não consegue nem ver. A gente não consegue nem ver jogar. Então, assim, o Pedrinho foi um moleque aí que estava na base, que virou a joia, que conseguiu ser vendido agora para pro Porto, que foi a galinha de ovos de ouro do Corinthians, que vai salvar o Corinthians aí. O Corinthians está numa crise financeira aí do inferno, e é o que vai salvar. Então, assim, a base, eu acho que para mim, hoje eu vejo a base simplesmente como um comércio. Independente se o moleque é bom ou não. E para fechar, outro ponto lá, Denê, A gente falou dos pontos era a base, era negativos, a base o legado. e o legado, O legado, né? O legado eu falei lá no início. Você falou no início. Eu falei do legado e tal. Cara, e os pontos positivos, cara, assim, positivo, infelizmente, não tem muito, né? Positivo é que a gente tá vendo aí hoje no Brasil. Então, assim, cara, é só time quebrado, infelizmente. É só time quebrado. Se salva um ou outro aí, o Palmeiras que teve lá a salvação dos mecenas deles lá, que é torcedor. Flamengo, não sei como é que se virou isso aí também. Se os caras conseguiram dinheiro ou não, a gente vai ver no futuro, se realmente conseguiram se segurar ou não. Então, assim, é só time quebrado, falido, tentando se salvar com a base aí, tentando vender, briga de faca para tudo quanto é lado. Cara, infelizmente, esse é o futebol que a gente vai ter. É o futebol que a gente vai ter, é cada vez time pior, entendeu? Acho que os times pequenos vão acabar se ferrando muito ainda, do jeito que a situação que tá. Os times grandes, os que se salvar vai ficar bem, e os que tiver aí vai estar empurrando com a barriga. Então, infelizmente, hoje esse é o futebol brasileiro. A gente vai estar vivendo aí. Ficou. O Kleber. Oi. Ó, a gente vai ter um minuto aqui. Então vai cair agora a live, você volta, né? E você termina, tá? Tá bom. Você termina e aí a gente vai parte para a segunda parte aí. Que a gente vai fazer nossas perguntinhas aí. Hoje a gente vai fazer dinâmica diferente, hoje a gente vai fazer uma disputinha mais diferente. Menos perguntas, mais proposta de conversa. Ou seja, vai ter o nosso 1 contra 1 tradicional, mas vai ter um tempinho aí pra gente debater as perguntas. Tá bom? Boa. Quem quiser tomar água, toma. Quem quiser pegar aquela cervejinha, toma, certo? E vamos esperar. Vazio. Tá vazio. Esperar o Arthur trazer o hambúrguer. Tá vazio. Beleza. Até daqui a pouco. Alô, até daqui a pouco. Valeu.